Dando continuidade a esse assunto, que é aspectos nutricionais e biofortificação do feijão, vamos apresentar a parte 3. Meu nome é Rogério Faria Vieira e eu sou funcionário da Embrapa à disposição da EPAMIG em Viçosa, Minas Gerais. Bom, como é feita a biofortificação do feijão com ferro e com zinco? Uma primeira estratégia que nós temos, e é a mais importante, seria a biofortificação genética. Essa biofortificação genética, ela começa com a seleção de genótipos de um banco de gemoplasma. Esses genótipos eles são multiplicados na mesma área, quer dizer, eles têm a mesma origem, e depois eles são testados no campo, em parcelas individuais. E ali, através do teste da semente, nós selecionamos aqueles genótipos com maior teores de ferro e zinco. Um detalhe importante nesses testes seria fazê-los em diferentes ambientes, porque geralmente há interação genótipos-ambiente. E o que nós queremos é um genótipo que tenha consistentemente maior teor de ferro e zinco nos diferentes ambientes. Bom, uma próxima etapa pode ser o cruzamento desses genótipos selecionados com variedades já comerciais, tentando incorporar ali as características de produtividade, resistência à doença e mesmo as características que têm aceitação pelos consumidores. Numa última fase, que já está fora do escopo do agrônomo, e é também importante, seria testar a biodisponibilidade de ferro e zinco desses grãos, desses genótipos selecionados. Uma outra forma de biofortificação é a biofortificação agronômica. Ela envolve adubação, principalmente adubação de solo e adubação foliar. No caso da biofortificação genética do feijão, já foram lançadas várias variedades no mundo. Na África já foram lançados mais de 20 cultivares. No caso aqui do Brasil, especificamente do Caupi, já foram lançados 3 cultivares, em que o teor de ferro varia de 50 a 70 ppm e o de zinco de 40 a 50 ppm. Se a gente compara esses teores com os cultivares tradicionais, a gente consegue perceber um avanço que já houve. E possivelmente esse avanço, essa diferença vai aumentar nas próximas etapas desse trabalho. No caso do feijão comum, nós temos 3 cultivares que já foram lançados, Pontal, Agreste e Cometa, em que o teor de ferro nos grãos varia de 70 a 90 ppm e, no caso do zinco, de 35 a 50 ppm. Compare isso com os cultivares convencionais e a gente também percebe o avanço que já teve nessa biofortificação. Bom, num trabalho conduzido na Universidade Federal de Viçosa, mostrou que a biodisponibilidade de feijão, desses feijões fortificados, no caso Pontal e Agreste, ele foi comparado ao padrão que é sulfato ferroso, o que indica que essa biofortificação está sendo eficaz. Também há ações de pesquisa no sentido de reduzir os fatores antinutricionais, como fitato e polifenóis, de modo a aumentar a biodisponibilidade de ferro e de zinco. Bom, adubação com zinco e ferro. É possível, com a adubação desses 2 micronutrientes, nós elevarmos o conteúdo desses micronutrientes nos grãos? Bom, no caso do zinco, os trabalhos mostram o seguinte: o fornecimento de zinco em excesso em relação à necessidade da planta
ele aumenta a concentração do zinco biodisponível no grão. Então, tem trabalhos que mostram isso. Já em relação ao ferro, a situação é diferente. Por quê? Primeiro que o ferro que é aplicado no solo, em formas inorgânicas, geralmente ele não é eficiente, por causa de sua rápida precipitação para formas insolúveis. E o ferro também ele tem mobilidade limitada no floema da planta. Logo, quando ele é aplicado na folhagem, ele causa pouco aumento do ferro no grão. Então, entre esses dois micronutrientes, o potencial que nós temos com a adubação é em relação ao zinco. Esse trabalho foi conduzido na Universidade Federal de Viçosa. Aqui nessa figura, nós mostramos o teor de zinco no grão de feijão em função das doses de zinco aplicadas no solo e na folha. Então, aqui no eixo do X, nós temos dose de zinco aplicada na folha, que varia de 0 a 12 kg por hectare. Aqui nós temos as doses de zinco aplicadas no solo. No caso de 0 de zinco no solo, esse círculo escuro. O círculo aberto representa 5 kg de zinco e o triângulo 10 kg de zinco aplicado no solo. E aqui no eixo do Y, nós temos o teor de zinco no grão, que foi medido depois de aplicar esses tratamentos. Como resultado, quando não se aplicou zinco no solo, não houve resposta ao zinco aplicado na folha. Quer dizer, o teor de zinco no grãos ficou em torno de 20 miligramas por quilo. Agora, quando se aplicou o zinco no solo, que são esses dois tratamentos, o teor de zinco no grãos ele dobrou, passou para cerca de 40 miligramas de zinco por quilo de matéria seca. E dessa vez, sim, houve resposta ao zinco aplicado na folha. No caso da dose de 5 kg de zinco no solo, a melhor dose na folha ficou em torno de 8 kg por hectare, quando se conseguiu 67 mg de zinco por quilo de matéria seca. Na dose de 10 kg por hectare, a melhor dose foliar ficou em torno de 5 kg por hectare, quando se conseguiu 66 mg de zinco por quilo de matéria seca. Bom, biofortificação genética versus biofortificação agronômica. Então, biofortificação genética, o que nós fazemos é procurar aqueles genótipos que são capazes de retirar em maior quantidade o ferro e o zinco do solo. E no caso da biofortificação agronômica, o que nós fazemos é adubar o solo ou adubar as folhas, como nós estamos vendo nesse exemplo. Bom, qual que é mais eficiente? Vejam bem, em países pobres, onde os agricultores não têm acesso a fertilizante ou desconhecem os benefícios da adubação com zinco para enriquecer o alimento em zinco, a biofortificação genética se isola como uma única intervenção para aumentar o conteúdo de zinco nos grãos.